Eu Então, acho até gente, legal começar pela Magda aí, que é a que tem mais experiência, depois passa para a gente. então, vamos colocar o seguinte: o Fábio ele foi convidado assim um pouquinho em cima da hora, ele está numa reunião com o Conselho Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, que é na Serra Gaúcha. Ó, a Magdalena caiu, deve estar voltando em breve, assim espero. Então, assim, o que a gente pensou, né? O que a gente conversou para fazer essa transmissão? Os satélites, a gente vai começar com vocês hoje, com Paraná, São Paulo e Minas Gerais, a convite aqui do satélite do Rio Grande do Sul, e aos poucos a gente vai conversando com outros satélites pelo país para a gente entender o que está acontecendo do ponto de vista das entidades, né? Então a gente combinou de fazer assim, ter nesse primeiro momento 10 minutos para cada satélite colocar como é que está vendo, como é que está acontecendo toda essa situação emergencial no seu estado, tá? E assim, eu vou ser bem chata com essa coisa do tempo, então pensem mais ou menos, vocês colocarem quais são os desafios que estão acontecendo e algumas ações que estão rolando. Quando tiver faltando assim 1 minuto, mais ou menos, eu vou dar um aviso. Pode ser assim? Funciona? Ok? Ó, voltou a Magdalena. Só, Magdalena, para você entender, vai ser 10 minutos para cada satélite dar um panorama geral do que está acontecendo no seu estado nesse momento de pandemia e as ações. São 10 minutos, quando faltar 1 minuto, a gente vai avisar que está faltando 1 minuto. Não está conseguindo me ouvir, não? Está picado. Ah, meu Deus. Para os demais está bem, né? Eu vou falar mais devagar, então, para ver se a Magdalena consegue. Está pelo celular, às vezes pode ser alguma coisa de internet. Estou te escutando, estou te escutando. Tá, então vou repetir. A Eliane pediu para você falar primeiro, e a gente vai pedir para vocês falarem. Ela disse que você tem mais experiência. Eu ia fazer por ordem alfabética. Quem é o anfitrião da reunião? É o Fábio, mas justamente por ser... É o satélite do Rio Grande do Sul, mas a gente, justamente por ser o anfitrião, é que vai ser o último a falar, tá? Então, assim, ó, vocês colocarem o que está acontecendo nesse período emergencial nos seus estados e colocar quais são as ações, o que está acontecendo, o que está sendo previsto, principalmente com relação à Lei Aldir Blanc também, né? A organização para a aplicação da Lei Aldir Blanc. Já que as duas moças estão envergonhadas, Norberto, você quer começar? Daí a gente faz por ordem alfabética, pode ser? Não, eu não estou envergonhada, eu estou surpresa, porque a ordem era o Norberto falar primeiro, a ordem que estava no convite, aí ele fala primeiro. Tudo bem. Não, não tem problema. Não tem problema, para mim está tudo certo. Vamos começar pelo Norberto, então? Bom, então vou ver se eu ocupo bem meus 10 minutos. Bom, aqui no satélite de São Paulo está mais ou menos, como vocês sabem, que deve estar no Brasil inteiro, né? A dificuldade, mesmo para a manutenção do próprio sindicato, imagine a categoria está passando um período bem difícil. Né? A Lei Aldir Blanc, na verdade, ela vem para resolver um problema, mas ela não resolve o problema de todo, né? A gente está enfrentando grandes dificuldades por conta da questão da cláusula de barreira, diz respeito aos 28.559,70, né, em rendimentos tributáveis em 2018. Teve alguns técnicos que receberam, apesar do veto do Bolsonaro aos artistas e técnicos, que receberam no primeiro auxílio emergencial. E a gente tem um risco aqui em São Paulo de ter trabalhadores que não pegaram o primeiro, não vão pegar a segunda, né? Então, eu estou em 10 mil grupos aqui, tentando negociar com o governo do Estado, existem várias comissões aqui do Estado, e o secretário nosso estadual aqui é o Saleitão, né? O Sérgio Saleitão, que é conhecido de todos vocês, porque foi o ministro do governo Temer, né? E teve uma passagem por Niterói, né? Secretário de Cultura da cidade de Niterói. Então, a gente agora, depois de propor, eu estava falando com o Fábio outro dia, a gente estava propondo de que tivesse uma contrapartida do governo do Estado. O governo do Estado de São Paulo vai receber cerca de 260 milhões de reais, a prefeitura cerca de 63 milhões. Não estão apontando que vão colocar um tostão. A gente
principalmente o Satélite de São Paulo, a gente brigou muito para que eles colocassem algum dinheiro de contrapartida, a parte do Estado, né, o Estado mais rico da federação vai colocar o tostão. E o que a gente tem visto nos últimos dias é que boa parte dos municípios, não sei se essa é a realidade de vocês também, mas imagino que sim, eles não estão preparados, eles não têm adesão ao Sistema Nacional de Cultura, eles não têm nem o Fundo Municipal de Cultura para fazer o repasse fundo a fundo, eles não têm o Conselho Municipal de Cultura, e muitos municípios pequenos, nós somos cerca de 645 municípios, eles não têm sequer um compromisso com os artistas. Então, o que acontece aqui? Nas cidades polos, que a gente chama aqui de cidades polos, que são os grandes centros, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Bauru, Marília, Paulínia é mais para Campinas, mas Franca, Presidente Prudente, inúmeras cidades polos que a gente tem aqui, cerca de 20 e poucas cidades, é tranquilo, elas vão dar conta, porque já existe um secretário de cultura, o pessoal está se adequando, coisa e tal. Mas o próprio governo do estado está contando com a desistência disso, né? Vocês viram pela MP, inclusive que eu acho que o Bolsonaro se deu conta disso também, né? Alguém deve ter alertado ele, penso, de que boa parte dos recursos vão ser devolvidos. A gente está numa briga, daqui a pouco eu vou gravar um áudio, depois saindo dessa live, gravar um áudio para mandar para os companheiros aí de todos os artistas e técnicos, de todos os cantinhos aí do estado de São Paulo, para que fique em cima desses prefeitos e desses secretários e diretores de cultura. Às vezes não tem secretaria, tem um departamento de cultura. Bom, existem exemplos muito interessantes também no estado, que por exemplo, aqui na Baixada Santista, tem o movimento teatral da Baixada Santista, um movimento de teatro que está muito, muito, muito por dentro do que está acontecendo e está cobrando as prefeituras no litoral sul, no litoral norte. Tem movimento na cidade de Sorocaba também, estão se organizando em torno de como vai gerir esses recursos da lei. Depois a gente pode abrir o debate, falar dos recursos aí dos 20%, dos 80%, eu acho que vai surgir depois para a gente discutir isso, a questão dos editais. Tivemos uma reunião com o secretário municipal de cultura aqui a gente tem o prêmio Zé Renato de Teatro, que tem 2 editais por ano, um no primeiro semestre de 4 milhões no segundo semestre, talvez uma parte desse que cabe aí aos editais seria utilizado para ainda dar um reforço nesses editais já existentes, né? A cidade de São Paulo é muito pródiga em política pública estruturante para a cultura, então entraria bastante nessa parte aí. Mas o fato é que hoje o sindicato está muito preocupado, principalmente com os técnicos, né? A gente está preocupado com os técnicos que não pegaram o primeiro auxílio, não vão pegar agora, e a gente está vendo como resolver isso, com um agravante, né? No meio da pandemia, né? Anterior à pandemia, a gente já teve a demissão do Teatro dos Céus, os técnicos dos Céus aqui, né? São 40 e poucos CELs, Centros Educacionais Unificados, que empregam um bom número de técnicos aqui, e eles haviam sido demitidos pelo rompimento dos contratos. No decorrer da pandemia, no meio da pandemia, o senhor Paulo Scaff também havia se comprometido a não demitir os trabalhadores do Teatro Popular do SESI, acabou demitindo cerca de 600 trabalhadores, que pegam não só o nosso sindicato, mas um outro sindicato aqui parapatronal, que é o Senalba, né, que é um sindicato que foi formado aí a partir da Federação do Comércio. Tem isso aqui em São Paulo, está tendo, viu? O sindicato parapatronal tem bastante aqui em São Paulo. E daí a gente tem grandes dificuldades aí de diálogo, que tem acontecido umas coisas assim, mesmo na relação da demissão do pessoal do SESI. É engraçado que o pessoal administrativo, eles cobram do sindicato, né? Cobram do SATED, eles vêm cobrar de mim, falam assim, o SATED não vai fazer nada? Eu falei, mas tá bom, mas que setor você trabalha? Não, eu sou do administrativo. Eu falei, poxa, a gente não você não é do nosso sindicato, mas assim, é tão louco, porque assim, com todo respeito à Lígia aí, a gestão da Lígia, a gestão passada, mas assim, o sindicato hoje, a gente é cobrado muito mais, né? A gestão da Lígia, eles não eram cobrados aqui, a gente não consegue, toda a diretoria, são 30 aqui na diretoria, mas 20 trabalhando assim, direto, e assim, é difícil dar conta de tudo, porque a demanda é enorme, a demanda é monstra, porque quanto mais você faz, mais a categoria acha que você tem que fazer. Acha não, ela acredita que você pode fazer, né? Não é que é questão de achar que pode fazer, porque muita coisa que nós estamos fazendo é da responsabilidade do sindicato. Só que a gente acaba pegando coisas que nem é da nossa responsabilidade, como esse caso aí da demissão do pessoal administrativo, o pessoal do escritório do SESI. No passado, a gente acabou encampando também os carregadores, né? Os carregadores de equipamentos aí dos shows,
e teve um entreveiro aí com o Lollapalooza, com o Festival Lollapalooza, que tinha trabalho escravo, que eles estavam pegando trabalhadores, moradores de rua para ser os carregadores para a montagem, né, do show do Lollapalooza, e a gente acabou denunciando, daí que a gente foi se dar conta, muito na empolgação e cobrança dos artistas, a gente foi se dar conta que é outro sindicato. Então, acho que no primeiro panorama, não sei como está meu tempo aí, Silvana, mas eu acho que dar esse panorama da preocupação, firmar isso, a preocupação do sindicato hoje, da utilização desses recursos, duas preocupações. Da utilização desses recursos, né, como é que a gente utiliza, não deixa voltar isso, né? Existiu até um boato aqui em São Paulo, não sei se chegou aí pelo Brasil afora, mas que o próprio secretário de Cultura estava pensando em fazer um pedágio na lei, queriam 15% da lei. Ora, já está pedindo para eles colocarem mais dinheiro, eles estão querendo tirar dinheiro da lei. Depois deu um bafafá danado, teve um desmentido, a própria Secretaria de Estado da Cultura soltou uma nota, disse que não vai pegar esse dinheiro e tal, e que seria vexatório, inclusive, né? Deu um escândalo aqui na cidade de São Paulo. Mas hoje nós estamos nessa preocupação, que os recursos da lei sejam utilizados, né, que não retornem para o governo federal. Acho que ainda antes de retornar para o governo federal, vocês podem confirmar para mim, mas acho que tem uma passadinha que ele volta para o governo do estado antes de ser repassado, que talvez possa ver como que se utiliza isso. Mas a preocupação maior da gente agora é criar uma interpretação da lei aqui no estado de São Paulo que favoreça esses trabalhadores que tiveram rendimento maior que R$28 mil em 2018. Né? Existem duas interpretações aqui, se vocês me permitem. Tem mais um minuto, vai adiante. Uma interpretação rápida, então. Tem gente aqui que fala o seguinte, olha, os recursos tributáveis, né, na ordem de 28.559,70 em 2018 é isso, fechado. Tem uma outra interpretação jurídica, e eu estou querendo partir para essa interpretação, que é o seguinte, os recursos tributáveis é aqueles que passam a cota, passam a alíquota de tributação, que é 14 mil e pouco. Então, se você fizer essa operação, dá uma interpretação da lei de que os recursos tributáveis seriam em torno de 43 mil reais anuais, 43 e quase 44. Isso facilitaria a entrada de inúmeros trabalhadores, por exemplo, trabalhadores com carteira assinada, pegaria sobretudo os técnicos, né? Técnicos do CELS, mesmo os técnicos do SESC, os técnicos do SESC são nossos, nós já ganhamos dois processos em duas instâncias aqui, mas ali já lá atrás deixou ele se perder, não sei por que esse Senalba, esse sindicato acabou pegando, mas eles também estão incluídos nessa questão aí dos 28 mil. Tem os trabalhadores do Teatro Municipal que estão voltando aqui para a gente, né, que também ali já perdeu lá atrás, né, ali já foi entregando, assim, tudo que dava trabalho ela não pegava, então entregou trabalhadores do SESC, entregou trabalhadores do Teatro Municipal, não brigou pelos técnicos da dublagem, então existe hoje um manifesto, existe um abaixo-assinado com a maioria dos técnicos da dublagem, que hoje fazem parte do Cine, mas que querem estar dentro do sindicato, porque nós fizemos todas as convenções coletivas, inclusive no tempo da Lígia, todas as convenções coletivas da dublagem, então está nesse pé aí, a pandemia pegou o sindicato numa efervescência danada, né? E agora o seguinte, a gente tem que dar conta dessa jaca toda, que vocês também têm que dar conta aí. É isso. Com certeza. E foi justinho no tempo, hein? Valeu, tá pegando prática, né? Tá todo mundo pegando prática. Gente, então agora vamos passar, pode ser a palavra a Eliane, seguindo aquela ordem que a gente comentou. Alfabética. Isso. Então, vamos lá. Então, Eliane, fala aí para a gente da situação atual nesse período emergencial e também de ações aí que vocês estão desenvolvendo nesse momento. O SATED aqui está numa situação bastante difícil, como todos. Estamos sobrevivendo à base de bancas e, no momento, sem bancas também. Estamos pensando em fazer uma banca online, mas é uma coisa bastante fora do que eu gostaria de fazer, porque eu acho que a qualidade cai, mas é o que temos para o momento para manter os SATEDs. A classe está formando uma série de associações, grupinhos, cada um quer uma coisa, e isso está trazendo problemas para que haja uma negociação única com os órgãos públicos. Nós conseguimos apoio da prefeitura, o pessoal, quando esteve aqui em Curitiba, viu que o nosso prefeito gosta da cultura, independente de qualquer coisa, então, de cara saiu um edital emergencial, que a gente conversou e saiu, mas atendeu a 300 artistas, o que é muito pouco para Curitiba, só aqui a gente tem mais de 5 mil artistas.
Graças à nossa vice-presidente, ela trabalha na Câmara Municipal, e ela conseguiu, porque, em virtude da pandemia, existe uma verba que é dada todo ano pela Câmara para Paixão de Cristo. E esse ano a Paixão de Cristo não pôde acontecer em virtude da pandemia. Não era grande coisa, eram 420 mil, quer dizer, a gente fala não era grande coisa, é dinheiro, mas enfim. E daí a Jane conseguiu várias negociações na Câmara, e com isso esse dinheiro foi repassado para a Fundação Cultural, que está para soltar um edital. Nesse edital, o que a gente solicitou? Que, em primeiro lugar, sejam atendidos os técnicos. De que forma? Esse edital vai ser da mesma forma que o primeiro, que é fazer uma livezinha para colocar online, que seria a contrapartida do artista, do técnico, para com a verba que ele está recebendo. Seja através de uma aula, falando um pouco sobre a sua profissão, dizendo o que é necessário para chegar lá e dizendo que a grande contrapartida é exatamente, principalmente os jovens, conhecerem novas profissões que até então eles não sabiam nem sequer que existiam, que são as profissões atrás do palco, atrás da câmera, enfim. E tentamos negociar isso e esperamos que seja cumprido, né, que em primeiro lugar sejam atendidos técnicos que estão com sérios problemas, tanto quanto os artistas. Fora isso, tivemos várias conversas com a Luciana. Nós estamos sem Secretaria de Cultura estadual, agora é Secretaria de Comunicação e Cultura, e ficamos sem um supervisor de cultura por um bom tempo. Agora, faz umas 2 semanas ou 3, entrou a Luciana, que é atualmente a superintendente de cultura. Temos uma conversa boa com ela, mas se nós não estamos ainda entendendo os caminhos possíveis de serem tomados com a Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Estado está bem perdida. E a municipal, essa semana ainda não conversamos, não sei como é que está, mas também estão tateando. O nosso medo é o mesmo que de vocês, Norberto, é que essa verba acabe voltando para o governo do Estado, fazer alguma coisa que eles achem por bem, e isso a gente não vai admitir. O que está atrapalhando muito aqui é vários discursos para uma mesma coisa. As pessoas não entendem, nesse momento, a importância de realmente todos se unirem em torno do SATED, porque dentro do Paraná é o único sindicato de artistas que existe, e nós tomarmos ações conjuntas. E isso acaba por dificultar, né? Porque o diálogo fica quebrado. O que a gente está procurando é trabalhar em conjunto com os órgãos públicos. Temos cidades que estão bem preparadas. Foz do Iguaçu tem conversado bastante, tem feito várias lives com o prefeito, com o secretário de Cultura, Maringá, que são os grandes polos, como o Norberto também citou. Esses vão se virar bem. As pequenas cidades que sequer têm uma secretaria específica de cultura, algumas nem secretário, nem diretor de departamento não tem, com essas a gente não tem ideia do que vai acontecer. E nesse momento está bem complicado. O que nós estamos percebendo é a dificuldade. No que o governo, principalmente em Curitiba, a prefeitura tem nos auxiliado, através da Fundação de Ação Social. Eles estão cadastrando os artistas e técnicos que têm DRT, e esse é um outro problema para a gente conversar, no Armazém da Família, com uma, entre aspas, uma cesta básica diferente, em que eles podem entrar e escolher o que eles querem comprar, né? Eu preciso mais de produtos de higiene, ou de limpeza, ou de comida, enfim. Eles veem o que querem comprar. Fora isso, estamos com uma campanha procurando arrecadar cestas básicas, temos recebido algumas roupas, alguns produtos de higiene e limpeza, e temos procurado distribuir. Quem nós estamos conseguindo atender um pouco melhor é o pessoal de circo, e inclusive nesse momento, até para que eles possam entrar nos editais, nós estamos vendo uma forma de todos eles terem DRT, porque vocês devem saber que, como toda a família circense, né, desde bebê que eles estão em cena, até a vovó que não aguenta mais nem ficar de pé, mas está em cena, a maioria não tem DRT.
e está difícil deles conseguirem determinadas coisas por essa falta. Na primeira reunião que nós tivemos semana passada, que foi, né, Maggie? Semana retrasada, foi a primeira, a gente conversou, inclusive, sobre os artistas de rua, que a maioria também não tem DRT. Então, a gente está trabalhando em cima de um plano que faça com que eles consigam esse registro de uma maneira mais fácil, sem deixar de atender os critérios de qualidade do SATED, mas são pessoas que trabalham há anos, senão eles não vão conseguir entrar nesses editais nem do Estado, nem da Prefeitura e nem da Lei Aldir Blanc. Gente, nós estamos estudando a lei, mas, assim, a Secretaria está perdida, a Prefeitura também, então a gente tem que procurar uma forma de todos nós falarmos a mesma linguagem. Eu espero chegar nisso, mas, por enquanto, está complicado. Jane, você quer complementar com alguma coisa? Se ainda temos um tempinho. Não, só complementar a questão que a Eliane falou do sistema que nós conseguimos dar uma força aqui para o pessoal, que em Curitiba a gente tem o mercado das famílias, que é um mercado mantido pela Prefeitura Municipal, que tem um valor com custo 30% a menos do que os mercados tradicionais. E com isso, assim, né, normalmente o sistema normal só autoriza munícipes com um endereço específico na cidade, mas como nós temos os problemas dos circenses, conseguimos abrir que esse mercado atendesse também os circenses nesse momento da pandemia, tá? E o que foi bastante interessante. E, assim, o que pode ser feito, estamos fazendo como a Eliane falou, né, mas temos problemas, como vocês também estão enfrentando em outros estados, das pessoas, ao invés de se unirem, parece que estão discutindo o sexo dos anjos, que nesse momento não seria interessante, mas é o que está acontecendo. E é isso. A princípio é isso que estamos fazendo, certo, Eliane? Isso? Perfeito. Então, eu acho que é isso que a gente teria para falar nesse momento. Qualquer ideia é bem-vinda. Quem sabe alguém tem uma solução mágica e nós estamos dispostos a ouvir. A ideia é a gente compartilhar, ouvir, debater e daqui a pouco todo mundo se ajudar, né?